Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Alguém sabe se vai ter divisão para as crianças hoje? Sim? Amém. Então, creio que a irmã Rita, as crianças aqui presentes, podem sair com a tia Rita. Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar com os irmãos acerca do Deus que vem para nos libertar. O Deus que vem para nos trazer libertação. Dentre as muitas visões que o apóstolo João tem e que ele registra no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, uma delas em específico diz respeito a um anjo que vem do céu e prende o diabo. Um anjo que vem do céu e prende o próprio Satanás por 1000 anos. Essa é uma das visões que se encontra no livro de Apocalipse. Uma das visões que o apóstolo João teve e que ele narra, que ele registra em Apocalipse, de um anjo muito forte, muito poderoso, vindo até o próprio diabo e o prendendo. E o texto vai dizer, por 1000 anos. Alguns acreditam que isso já está acontecendo. Ou seja, que neste momento o diabo já se encontra preso. Outros, porém, acreditam que isso ainda haverá de acontecer. O diabo ainda será aprisionado durante um tempo que se chama milênio, no qual Jesus Cristo reinará aqui na terra. Mas o que nós podemos dizer com certeza, baseados nessa visão que eu estou citando, é que quando Deus quer, Ele prende qualquer um. Quando Deus tem o propósito, Ele tem o poder, Ele tem a capacidade de prender, de aprisionar quem quer que seja, até o próprio diabo. Quando Ele quer, Ele prende, Ele aprisiona. O próprio Jó, ele vai dizer lá em Jó 12 e 14 o seguinte: o que ele, falando de Deus, deitar abaixo, ou seja, destruir, não se reedificará. Lança na prisão e ninguém a pode abrir. Então, sim, quando é do propósito de Deus, Ele lança na prisão. E quando Deus lança na prisão, ninguém abre a prisão que Ele fecha. Porém, meus amados irmãos, não é sobre essa capacidade de Deus que eu quero falar hoje. Não é sobre o Deus que prende que eu quero meditar com vocês nessa noite. Pelo contrário, é sobre a capacidade oposta a essa. Hoje eu não quero falar sobre o Deus que prende. Hoje eu quero falar sobre o Deus que liberta. O Deus que traz libertação a cada um de nós. Afinal de contas, esse é um dos propósitos porque Deus veio. Um dos objetivos porque Deus veio foi para nos libertar. Foi para nos soltar, foi para nos tirar de prisões. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá no templo, ele vai citar Isaías, quando ele diz que ele foi ungido. Obrigado, irmão. Ele foi ungido para pôr em liberdade os cativos. Jesus veio para pôr os cativos, os presos, em liberdade. Então, esse é um dos objetivos pelos quais Deus vem até nós, é para nos libertar de prisões. Pastor, mas de quais prisões? Deus pode, Deus quer, Deus vem nos libertar. É sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa noite, sobre algumas prisões das quais Deus vem nos soltar. Para isso eu convido você a mais uma vez abrir comigo a palavra de Deus no amado Evangelho de Lucas.
Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Nós iremos meditar a partir do verso 57. Evangelho de Lucas, terceiro evangelho do Novo Testamento. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos e o terceiro é Lucas. A partir do capítulo 1, verso de número 57. Só para você entender um pouco o contexto, eu sei que a igreja, a maioria está acompanhando a nossa série sobre aqui no Evangelho de Lucas, mas só para relembrar, na passagem anterior acontece um encontro entre duas mulheres que receberam a promessa de terem um filho, cada uma delas. Elas se encontram, uma é Maria e a outra é Isabel. E agora, depois das promessas delas terem um filho e do encontro que elas têm uma com a outra, finalmente os nascimentos começam a acontecer. 2 nascimentos são prometidos nos versos anteriores. E a partir de agora, 2 nascimentos irão acontecer. No início do capítulo 2, será o cumprimento do nascimento do próprio Senhor Jesus, que, se Deus quiser, nós iremos meditar nele no próximo domingo à noite. Já quero convidar você para nós meditarmos no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, aqui no final do capítulo 1, nós temos o cumprimento do nascimento de João Batista, aquele que nasceria primeiro, humanamente falando, e que iria preparar o caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus. E é depois deste nascimento, irmãos, ou relacionado com o nascimento de João Batista, que nós vamos encontrar aqui 3 prisões, das quais Deus pode e quer nos libertar. Que prisões são estas? Em primeiro lugar, aqui eu vejo que Deus vem nos libertar das prisões físicas. Deus vem nos libertar das prisões corporais. Das prisões corporais. Quando eu falo de prisões corporais, eu quero que você entenda que eu estou falando de doenças. Eu estou falando de enfermidades. Enfermidades, muitas vezes, nas quais nós estamos presos aqui na terra. Porque eu creio que, muitas vezes, é exatamente isso que as doenças são. Elas são cativeiros. Elas são prisões, nas quais nós muitas vezes nos encontramos e das quais nós não conseguimos sair. Quem nunca teve uma doença, quem nunca teve uma enfermidade e já quis ficar curado dessa enfermidade e por muito tempo não conseguiu. É como se algumas doenças elas fossem isso mesmo. Elas fossem prisões, elas fossem cativeiros nas quais nós nos encontramos. Quem já se sentiu assim em relação a uma doença que perdura na sua vida, né? Parece que você está preso ali naquele cárcere, você está preso naquela cela, você quer sair, você quer ficar curado, mas você mesmo não consegue. Você continua enfermo, você continua doente. Não sei se vocês lembram daquela mulher cuja história vai ser contada aqui mesmo em Lucas capítulo 13. Uma mulher que há 18 anos, ela se encontrava encurvada. Você já leu essa história? Você já ouviu? Imagina uma mulher há 18 anos andando encurvada. E você lembra como é que Jesus se refere a ela? Jesus fala dela como esta mulher a quem eu preciso livrar deste cativeiro. É assim que Jesus fala. Eu estou livrando esta mulher deste cativeiro de Satanás. Então, algumas doenças são cativeiros do próprio inimigo das nossas almas. Mas a boa notícia é que quando é o propósito de Deus, deste cativeiro, Ele vem nos libertar. De doenças, de enfermidades, sejam elas quais forem, Jesus pode. E quando é o propósito dEle, Ele nos liberta, Ele nos livra, Ele nos cura de toda e qualquer doença. Isso fica muito claro. Claro que nem luz de LED
nos versos 57 a 64. Acompanha comigo essa leitura inicial da palavra de Deus. Lucas capítulo 1, a partir do verso 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome? E perguntaram por acenos, por gestos, ao pai do menino, que nome queria que ele desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente, olha o que aconteceu, igreja, a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Pai amado e Pai querido, louvado seja o Senhor por este culto, Pai, que o Senhor nos permitiu estar aqui para participar, para dedicar ao Senhor. Eu já quero agradecer ao Senhor por cada oração que já foi feita e que ainda será, por cada louvor que já foi entoado, que suba a tua presença e te agrade, Senhor, e agora pela tua palavra que nós acabamos de ler e na qual iremos meditar, Senhor, não sozinhos, mas com o auxílio do teu Espírito Santo, do qual nós dependemos, Pai, e a ajuda do qual nós pedimos agora, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, esses versos que nós acabamos de ler, eles narram a situação de um homem que até aquele momento não podia falar. E provavelmente ele também não podia escutar. E nós vamos entender por quê. Porém, a partir desse momento, pela ação de Deus, pelo poder de Deus, ele tem as suas capacidades de volta. Ele volta a falar, ele volta a escutar. Como é que isso acontece? Tudo começou quando chega o tempo de Isabel, mulher dele, mulher de Zacarias, dar à luz. O tempo de Isabel, esposa de Zacarias, dar à luz, chegou. Você lembra quem é essa Isabel? Essa Isabel é aquela mulher idosa e estéril, a quem Deus prometeu através de um anjo que ela geraria um filho, que ela daria à luz. Então perceba bem, o que Deus prometeu 9 meses atrás, agora se cumpre, agora acontece. Sabe por quê? Porque é isso que Deus é. Deus é um cumpridor de promessas. Deus não é apenas um fazedor de promessas. Infelizmente, alguns candidatos desonestos são fazedores de promessas, não é isso? Apenas prometem e não cumprem o que prometem. Deus, porém, ele não é apenas um fazedor de promessas. Ele é um cumpridor das promessas que faz. Se ele disse que Isabel teria um filho, não importa a idade dela, não importa o ventre dela. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Tem alguém que acredita nisso? Tem alguém aqui que acredita que quando Deus faz uma promessa, ele cumpre? Perceba, porém, que as promessas de Deus, elas não acontecem de qualquer forma e elas não se cumprem em qualquer momento. Porque o texto diz que chegando o tempo, ela deu à luz. Então não é no tempo que a gente quer, é no tempo que Deus planejou. No tempo que Deus determinou, é no tempo que Ele mesmo deseja que aconteça.
É por isso que a gente tem que aprender a esperar. Nós temos que aprender a esperar, porque as promessas não se cumprem no estalar de dedos meu e teu. Não é quando nós queremos, eu vou me afobar, porque se eu me afobar, Deus vai ter pena de mim e vai cumprir a promessa dele. Não é assim que funciona. Não é como nós queremos, não é quando nós queremos, é quando Ele quer e pronto. Então, ou eu espero, ou eu me desespero. Ou eu espero, ou eu perco a fé, ou eu perco a esperança. Deus não vai se render aos meus caprichos. Deus vai fazer tudo no tempo dele. Deus não atrasa, Deus não adianta, Deus é pontual. Então eu tenho que aprender a esperar. Eu não sei como é agora, mas antigamente, quando eu ia pagar os boletos em um determinado banco, ali da avenida, muito conhecido, toda vez que eu ia, eu lia uma frase mais ou menos assim: se você for fazer alguma retirada alta, por favor, avise com tantas horas de antecedência, porque esse banco trabalha com abertura programada. Então você tem que avisar, para que quando você estiver aqui, o cofre abra. Ou seja, o cofre não abria na hora que o cliente queria, era na hora programada. Da mesma forma, as promessas de Deus, elas não serão liberadas na nossa vida na hora que a gente quer. Vai ser sempre na hora programada por Ele. É na hora que o gerente quer, é na hora que o dono quer, que as promessas serão liberadas na minha vida e na tua vida. Então, continua esperando. Não chegou ainda? Continua esperando. Na hora certa vai acontecer. Na hora certa vai chegar. O tempo vai se cumprir e Deus vai cumprir aquilo que prometeu. Na hora certa, então, Isabel dá a luz. Menino nasce. Não tinha ultrassom, ninguém sabia se ia ser menino ou menino, a não ser aqueles que criam na promessa de Deus. Então, a criança nasce. E como era de costume, quando uma criança nasce, quem é que vem? Casa fica cheia, né? Os vizinhos aparecem, os parentes de longe chegam, e todos ficam sabendo de como Deus usou de grande misericórdia. Olha por que Isabel teve filho. Não foi porque ela mereceu, foi porque Deus usou de grande misericórdia para com ela, e vieram participar da sua alegria, vieram participar do seu regozijo. Aqui já começa a se cumprir aquilo que Gabriel prometeu no capítulo 1, verso 14. E muitos se regozijarão com o seu nascimento. Já estava começando a se cumprir. Muitas pessoas estavam vindo, estavam se alegrando com o nascimento de João Batista. E como era de costume também, no 8º dia, eles levam o menino para ser circuncidado. Caso alguém aqui não saiba, a circuncisão, ela era uma pequena cirurgia feita no pênis do recém-nascido, da criança, com 8 dias de nascido. E era um sinal da aliança entre aquela criança e o Deus de Israel. Pastor, não doía não? Claro que doía. Mesmo assim, Zacarias e Isabel levam a criança, porque quem disse que o objetivo dos pais é evitar toda e qualquer dor dos filhos? Não é. Tem hora que o filho tem que chorar mesmo. Tem hora que a criança tem que sentir a dor. Então, em obediência a Deus, os pais levam João Batista para ser circuncidado ao 8º dia de nascido. Eu acho que a mãe fechava os olhos e aí o sacerdote fazia a circuncisão. É nesse momento, irmãos, que todos os que estavam ali presentes demonstram um desejo. Que desejo era esse? De que o menino recebesse o nome do seu pai. Ele tem que se chamar de Zacarias também. E era obrigado o filho se chamar pelo nome do pai? Não, não era obrigado. Mas
Sendo que o pai era um sacerdote, que tinha recebido um milagre tão grande como esse, os familiares, os vizinhos pensaram: rapaz, que honra para esse menino ter o nome do pai, e que honra para o pai ter o seu nome na criança. Então eles dizem: olha, o nome dessa criança tem que ser Zacarias. Ele tem cara de Zacarias, tem que se chamar pelo nome do pai. A mãe, porém, protesta, dizendo: de jeito nenhum. Parece até que a mãe está fazendo intriga, né? Não, o nome do pai, de jeito nenhum, vai estragar a criança. Não, não é intriga de Isabel. Existe um motivo para isso. O nome dele tem que ser João. João é um nome tão comum hoje em dia, né? Tem João disso, João daquilo. O que significa João? Deus tem sido gracioso. Deus tem nos dado da sua graça. E era um nome tão comum, era muito comum colocar esse nome nas crianças, nos filhos. Mas Isabel diz: de jeito nenhum. Aí os encrenqueiros de plantão, quando percebem que a mãe não vai concordar, o que às vezes acontece, né? Quando um filho, ele é mal acostumado, fala com um parente, se o parente não concordar, ele vai e fala com o outro, né? Os parentes foram lá, tentaram falar com a mãe, ela disse: não, de jeito nenhum, vai ser João. Então vamos perguntar para o pai, né? Vai que ele concorda. Só que eles fazem por meio de acenos, por meio de gestos. Por quê? Porque Zacarias, ele não estava podendo falar e provavelmente ele também não estava podendo escutar. Então eles acenam para João, né? O nome, eu não sei como é o gesto para nome, mas eles fizeram alguma coisa lá que daria para Zacarias entender. Como foi que começou essa doença de Zacarias? Quando o anjo aparece para avisar que aquela família teria um filho, ele não aparece para a mulher como apareceu para Maria, ele aparece para Zacarias, ele aparece para o marido no templo, e diz que a tua mulher, que é estéril, que é idosa, pela qual você orou, ela vai ter um filho, e o nome dele vai ser João, e ele vai ser grande, e ele vai fazer coisas grandes. O problema é que quando Zacarias ouviu a promessa, ele não acreditou. E porque ele não acreditou, o anjo o repreendeu e o disciplinou e disse: pois a partir de agora, até o menino nascer, você não vai poder mais falar. Por isso agora, Zacarias está mudo e surdo. E aqui, irmãos, eu aprendo que algumas das enfermidades são causadas pela nossa própria desobediência. Algumas das doenças que nós enfrentamos, não estou dizendo que são todas, mas algumas das doenças que nós enfrentamos, elas são causadas por nós mesmos. Elas são causadas pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade, pela nossa desobediência, por pecados que nós mesmos cometemos. E Zacarias é apenas um exemplo. Nós poderíamos falar de Miriam, irmã de Moisés, que ficou leprosa. Nós podemos falar de Gease, servo de Eliseu, o profeta, que também ficou leproso por causa de pecados, por causa de erros que eles cometeram. Então, como eu disse, não são todas as doenças. Tem enfermidade que é provação, para provar a nossa fé, para provar se a gente realmente está com o Senhor. Tem enfermidade que é preparação para algo maior que Deus vai fazer na nossa vida. É algo temporário, é Deus me preparando e te preparando para um milagre. Tem enfermidade que é provação, tem enfermidade que é preparação, mas tem enfermidade que é punição, que é castigo, que é disciplina de Deus mesmo.
Abra a Bíblia e você vai ver isso acontecendo tanto no Antigo como no Novo Testamento. Uma das maneiras que Deus usa para nos disciplinar é a doença, é a enfermidade. No caso de Zacarias, isso é muito claro. Aí você não acredita, não? Pois vai se cumprir sem você acreditar. Mas uma disciplina, você vai sofrer. Eu estava pensando nisso, irmãos, e Deus falou muito ao meu coração. Deus falou muito ao meu coração sobre, muitas vezes, situações que a gente enfrenta, situações desagradáveis, e a gente quer se revoltar. Está passando por uma situação difícil, às vezes não é doença, às vezes é em outra área. Mas quer se revoltar contra Deus, quer se revoltar contra o próximo, quer perguntar por quê. Senhor, mas por que isso eu estou te servindo agora? Mas se a gente fizer uma análise da nossa vida, da nossa história, a gente vai ver que muita coisa ruim que a gente enfrenta agora tem o nosso DNA. Tem a nossa culpa. Tem, muitas vezes, a nossa digital. Em muitas cenas do crime, tem a nossa digital. Então a gente quer reclamar, a gente quer se revoltar, mas espera aí. Senhor, eu participei de algo ruim. Eu tomei decisões ruins. Eu fiz coisas que não deveria. Aí vai entrar o que o profeta certa vez disse. Em relação ao cativeiro que o povo de Israel teve que experimentar, ele disse: do que se queixa o homem ainda? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Muitas vezes nós queremos nos queixar do nosso próximo. Ah, eu estou passando por isso porque fulano é assim, porque cicrano é assado. Ei, queixe-se dos seus próprios erros. É o que eu tenho tentado fazer, mas espera aí, mas se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agindo assim, Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a agir diferente. Já pensou se nós começássemos a nos queixar dos nossos próprios pecados? Não ia nem sobrar tempo para murmurar dos outros. O tempo ia ser todo preenchido, se queixando de si mesmo, perante Deus. Então, quer reclamar de algo? Começa por você mesmo. Se olha no espelho e diz: ei, olha o que foi que tu fez. Está ruim a situação? Tu lembra disso? Deus te avisou, não foi? Foi. É como diz tem um quadro lá em casa que a Suiane comprou uma vez, e é muito interessante. Ele diz lá: eu me avisei, mas eu não me escutei. E às vezes é assim, a gente se avisa, ou melhor, Deus nos avisa, mas a gente não escuta, ou se escuta, faz ouvido de mercador. A gente não segue as orientações de Deus para nós. Está difícil hoje? Tá, pastor. Em que você contribuiu para isso? É duro? É, mas é a realidade. Zacarias podia reclamar de não poder falar, de não poder escutar? Não, porque foi incredulidade do seu próprio coração. Mas a história continua. Deus misericordioso vai entrar em cena. Zacarias pede então uma tabuinha. Perguntaram qual deve ser o nome do menino. E ele pede uma tabuinha para responder. O primeiro tablet do Novo Testamento. Ele pede. E lá ele escreve: João é o nome dele. Interessante que ele não diz João deve ser o nome dele. Não, ele diz João é. Ele já tem nome. O filho não é o que o pai quer, não é o que a mãe quer, é o que Deus determinou que ele seja. O nome dele já foi decidido, não deve ser, não será. O nome dele já é João. E todos ficam admirados. Todos se admiram. E aqui eu vejo que muitas vezes, igreja, precisamos ter atenção nisso. Para nós obedecermos a Deus,
nós teremos que ir contra a pressão que muitas vezes nos é feita pelos nossos amigos e pelos nossos familiares. Porque aqui havia uma pressão de uma multidão, de amigos, de vizinhos, de parentes, para determinar o que o menino seria. Mas o pai e a mãe disseram: de jeito nenhum, não é o que eu quero, não é o que vocês querem, é o que o céu disse que ele será. Estou dizendo aqui que os outros não podem dar palpite na nossa vida, palpite é bom. Mas quando se trata de algo que Deus falou, quando se trata de obedecer a Deus, é o que João vai dizer: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Muitas vezes os amigos, os familiares vão dizer como nós devemos criar os nossos filhos. E muitas vezes serão conselhos bons, outras vezes serão conselhos ruins. Vão dizer que está indo demais para a igreja, é só o que eu escuto isso. Pastor, meus amigos estão dizendo que eu estou indo demais para a igreja. Estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Amém. Glória a Deus. Entra aqui e sai aqui. Antes importa obedecer ao meu Deus do que a você. Vai ser assim e pronto. O céu já falou e está falado. Então nós temos que ter cuidado com a pressão que nos é feita. Mas é o avô, é a avó. Mas é o tio, é a tia. Amém. Vamos receber com educação. E se for bom, vamos seguir. Mas se não tiver princípio de Deus, não vai ser como os outros querem. Amém, igreja? Vai ser como o Senhor quer. Então todos ficam admirados. Como é que pode? Ele nem ouviu Isabel falar e os nomes concordaram. Eu acho que Zacarias usou a tabuinha para dizer para Isabel: deixa eu contar aqui uma história para você. Eu estava ali no templo. E aí ele contou a história todinha para Isabel. Isabel já sabia, Isabel creu e colocou o nome dele de João. Porém, irmãos, a admiração dos outros não foi a consequência maior do texto. Porque Lucas vai dizer que quando ele confirma a vontade de Deus, a boca e a língua de Zacarias se abrem, como se fosse a cela de uma prisão. E as palavras são libertas e ele passa a falar louvando a Deus. Interessante que na gramática do texto, não é Zacarias que abre a boca. A boca dele é aberta. Está na forma passiva. Zacarias recebe algo que a sua boca se abre. Por quê? Porque não é Zacarias que se cura. É Deus que cura Zacarias. Existem doenças que somente Deus, das quais somente Deus vai nos libertar. Mas se Ele quiser, na hora certa, Ele nos libertará. Muitas delas aqui na terra mesmo, eu creio, milagres irão acontecer. E as que Ele não libertar aqui na terra, Ele vai nos libertar no céu, onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde não haverá morte, onde não haverá mais imperfeição, nem doença nenhuma. A promessa dEle vai se cumprir. Agora note através do que Deus faz isso. Através do que Deus curou Zacarias? Através da fé de Zacarias. Porque a incredulidade dele trouxe a doença, mas a fé dele trouxe a cura. Olha como Deus é misericordioso. Algumas coisas não são definitivas. Algumas coisas que o nosso pecado trouxe pode ser revertido através da nossa fé no Senhor. Senhor, eu duvidei no passado, eu desobedeci no passado, mas eis-me aqui agora, daqui para frente é só obediência. E aí vai vir a cura em cima de cura. Agora, para que é que Deus nos cura, igreja? O que foi que Zacarias fez assim que Deus o libertou da sua doença? O que foi? Ele falou louvando. Sabe por que é que Deus te dá a bênção? Não é para você ficar calado com a bênção só para você, não.
Ah, eu recebi uma bênção, eu vou aqui esconder, ninguém vai saber. É para isso que Deus nos abençoa? É não. É para você falar e louvar a Deus através da cura que Ele te deu. Deus já nos cura, Deus já nos abençoa, para que o nome dEle seja glorificado através daquilo. Mas tem crente que é abençoado, e quanto mais abençoado é, mais se esconde. Pensa que Deus fica alegre com isso. Fica não. Deus fica triste. Deus quer abençoar mais. Ei, se você falar mais, eu vou te abençoar mais. Então eu vou te curar para que você fale e louve ao meu nome. Então eu pergunto, será que existe alguma enfermidade na sua vida precisando ser curada? Hoje? Se tem, você participou da criação dessa enfermidade com a tua desobediência ou não? Se sim ou se não, como está a tua fé agora que Deus pode curar? Você está obedecendo? Você está crendo? E se Deus já te curou, como é que está o teu louvor? Porque o texto diz, e ele louvava. Ei, o tempo aqui é sem cessar, ele não parava. Nada pode nos calar, nada pode nos parar de adorar ao Senhor. Ele já nos salvou, Ele já nos curou, Ele está operando na nossa vida, para que a gente não pare de louvar a Ele. Ah, está tão difícil, amém, vai louvar na dificuldade. Não para de adorar ao Senhor. Essa é a primeira prisão, da qual Deus nos liberta. Quero falar um pouco mais, de forma mais breve agora, sobre outra, que é a segunda prisão, que é a prisão interpessoal. Primeira, prisão corporal, prisão física, doença, enfermidade. Mas Deus também nos liberta das prisões interpessoais. Pastor, o que são prisões interpessoais? São aquelas prisões nas quais outros seres humanos nos colocam. São prisões de pessoas que nos odeiam, pessoas que nos perseguem, e muitas vezes querem nos fazer cativos deles mesmos. Isso acontece? Sim ou não? Seres humanos prendem outros seres humanos? Oprimem outros seres humanos? É só o que tem. Mas Deus também pode nos libertar destas prisões? Sim. Olha comigo os versos 65 em diante. Verso 65 diz assim: sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor com tudo aquilo. E por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nos no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Verso 7:1. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Verso 7:4. De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Você percebeu aí a ênfase? Libertar-nos dos nossos inimigos, dos que nos odeiam. Pelo menos 2 vezes nós vemos aí essa ideia sendo repetida. Então todos os que ouvem aquele acontecimento, aquele menino, a cura do pai, a mãe sendo capaz de gerar um filho, ficam possuídos de temor e não guardam segredo do que acontece. Irmãos, eu fiquei maravilhado com isso. Já pensou se nós fôssemos assim também? Se nós não conseguíssemos guardar segredo dos milagres de Deus?
se nós não conseguíssemos guardar segredo das coisas boas que Deus tem feito na vida dos outros. Infelizmente, muitas vezes nós não conseguimos guardar segredo, mas é das desgraças, é das quedas, é dos pecados, é das coisas ruins que acontecem. Temos que mudar isso em nós, igreja. Nós temos que não nos segurar de vontade de falar das coisas boas que Deus tem operado, tanto na nossa vida como na vida dos outros. Irmãos, eu não estou conseguindo me aguentar aqui, porque eu fiquei sabendo que o irmão foi curado, eu fiquei sabendo que o parente da irmã se converteu, eu fiquei sabendo isso e aquilo de bom, e eu não consigo me aguentar de vontade de contar das coisas boas que o Senhor tem operado. Era assim que nós deveríamos fazer, porque é isso que nós vemos aqui no texto. E as pessoas iam contando, e as pessoas iam ouvindo, e quem ouvia guardava no coração e se perguntava: esse menino vai ser o quê? Esse menino vai ser o quê quando crescer? Interessante que 30 anos depois, as pessoas ainda olhavam para João Batista e perguntavam: o que é que tu é? Tu é o Messias? Por acaso tu é o Salvador? Tu é aquele que veio nos salvar? 30 anos depois, João Batista está no deserto, pregando, batizando, e as pessoas: o que é que tu é mesmo, hein? É por isso que nós não podemos depender da opinião dos outros a nosso respeito. Porque os outros nunca vão saber exatamente o que eu e você somos. O único que não vai ter dúvida a respeito da nossa real identidade é aquele que mora no céu. Então, o mais importante para mim e para você, sabe o que é? É que ele saiba o que nós realmente somos. Porque um vai dizer uma coisa e outro vai dizer outra. É interessante isso. Enquanto um diz que é 8, o outro diz que é 80. Você já percebeu como as pessoas têm opiniões diferentes sobre você? Um dia você chega até animado em casa, né? Porque alguém falou bem a teu respeito. No outro você chega chateado, porque outra pessoa na outra esquina falou mal de você, coisa que você nem é. E nós vamos depender do que os outros dizem de nós? Os outros não sabem o que nós somos. Só quem sabe o que nós somos é o nosso Criador, é o nosso Senhor. E se Ele sabe, já está de bom tamanho. Ah, você pensa isso sobre mim? Amém. Deus sabe que eu não sou isso. Quem sabe um dia Ele te explique. Quem sabe um dia Ele se revele a ti. Mas o importante é que Ele sabe o que eu sou e o que eu penso. Então, João Batista, as pessoas não sabiam muito sobre ele, tinham dúvidas sobre ele, mas Deus sabia. E por falar em Deus, no verso seguinte, Zacarias começa a profetizar. O pai do menino começa a profetizar. E ele não profetiza dele mesmo. Ele profetiza cheio de quem, igreja? Do Espírito Santo. A mesma, preste atenção nisso. A mesma expressão que é usada em relação a João Batista no ventre da mãe e em relação a Isabel. Porque lembra quando Maria chega na casa de Isabel? Como é que ela fica? Cheia do Espírito Santo. Bendita és tu entre as mulheres. O anjo disse que o menino seria cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Depois a mãe é cheia do Espírito Santo. E agora, por último, quem? O pai. Quem é que era para ser primeiro? O pai tem a mesma experiência do resto da sua família. Só que ele é o último. Ele é o terceiro. Por quê? Porque ele duvidou. Porque ele não acreditou. Ei, a nossa incredulidade atrasa as nossas experiências espirituais. Tem coisa que já era para a gente ter experimentado. Não experimentou por quê? Porque não acreditou na promessa de Deus. Acredita que você vai ser cheio do Espírito Santo também. Zacarias fica cheio do Espírito Santo e profetiza bendizendo o Senhor, porque o Senhor está nos visitando, como o Senhor prometeu desde a antiguidade. Agora nota,
porque Deus visitou o seu povo. Vou enfatizar isso. Para nos libertar dos nossos inimigos e daqueles que nos odeiam. O povo de Deus tem inimigo? O povo de Deus tem quem o odeie? Tem. O povo de Deus não pode ser inimigo, nem odiar. Mas muitas vezes nós temos inimigos e nós somos odiados. Mas aqui está falando de ser liberto destas pessoas. Esse é o segundo tipo de prisão, da qual Deus vem nos libertar, da prisão na qual os outros nos colocam. Pessoas que não gostam de nós, pessoas que nos perseguem, muitas vezes querem nos oprimir. Deus pode nos libertar. Os próprios israelitas, muitas vezes, haviam sido prisioneiros. Prisioneiros de outros povos, prisioneiros de outras nações. Nesse exato momento, o Império Romano dominava Israel. Israel era prisioneiro do Império Romano. Mas existem outras prisões menores. Um marido descrente, que oprime a sua mulher, que não dá liberdade para ela servir a Deus, que não dá liberdade para ela ser crente, Deus pode libertar dessa prisão. Um criminoso, eu já vi isso, criminoso que não quer dar liberdade para uma igreja. Países aí, criminosos governam, não dão liberdade para a igreja. São inimigos do povo de Deus. Um pai que não deixa o filho ser crente, que não deixa a filha servir ao Senhor, Deus pode libertar desta prisão. Mas para que é que ele faz isso, igreja? Qual é o motivo, qual é a razão? É só para ter liberdade e pronto? Não. Muitas vezes Deus vai tirar pessoas da vida de crentes oprimidos. Mas olha o objetivo: de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Sem temor aqui não é sem temor a Deus, não. Porque o temor a Deus tem que continuar. É sem temor ao próximo. É alguém que vai servir sem medo do que o outro vai dizer, do que o outro vai fazer. Deus vai tirar pessoas para que nós sirvamos a Ele sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Moisés falou a Faraó: deixa o povo sair para adorar a Deus no deserto. Deus muitas vezes vai tirar da mão de Faraó para que nós o adoremos em santidade e em justiça. Você já foi liberto? Ou será que neste momento você precisa ser liberto de alguém? Talvez alguém que te oprime, alguém que te sufoca, alguém que te impede de servir ao Senhor. Deus pode fazer isso, mas tenha paciência, deixa Deus fazer. E quando Ele fizer, lembra, não é para você ir agora ir para as festas, não é agora para você. Paulo diz: não usemos da liberdade para dar ocasião à carne, mas usemos da liberdade para servir mais ao Senhor. Tem gente que se liberta de um marido opressor, mas aí vai fazer o quê? Vai pecar. Vai servir ao Satanás, como diz por aí, né? Não, não é para isso não. Ah, Deus me libertou de alguém. Deus me libertou de um patrão. Deus me tirou de um emprego no qual o patrão me oprime, não deixa eu vir para a igreja. Quando Ele libertar, você vai fazer o quê? Vai servir ainda mais ao nosso Deus. Amém? Quero concluir, irmãos, falando da terceira prisão, sendo bem breve, que na verdade é a principal de todas, que é a prisão espiritual. Porque a libertação da prisão espiritual é a mais importante de todas. Porque as outras são passageiras. Uma doença, ela passa. No céu ela vai passar. Uma prisão interpessoal, ela vai passar. Governos caem. Pessoas morrem. Mas a prisão espiritual, ela deixa consequências eternas, porque ela nos tira do céu. Por isso, a principal prisão da qual o ser humano precisa ser libertado, não é a prisão física, não é a prisão interpessoal, não é a prisão política, é a prisão espiritual. E Deus pode nos libertar das prisões espirituais? Sim ou não? Quem está sendo liberto aqui?
das prisões do pecado. Essa é a libertação principal. Vamos encerrar lendo os versos 76 a 80. Verso 7 e meio diz assim: ainda Zacarias, cheio do Espírito Santo: tu, menino, falando agora para o filho, serás chamado profeta do Altíssimo. Que nome maravilhoso. Porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graça à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas, éramos nós, e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Irmãos, nos versos anteriores, Zacarias fala muito sobre o passado, o que Deus fez. Deus nos libertou dos nossos inimigos. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Agora, nos versos finais, Zacarias fala mais no tempo futuro. E como se ele olhasse para o próprio filho, ele diz: e tu, menino, serás profeta do Altíssimo. Quando Gabriel aparece para Maria, ele diz que um dos nomes dele, do filho de Maria, seria filho do Altíssimo. Zacarias não se chamaria filho do Altíssimo, mas profeta do Altíssimo. Por quê? Porque ele viria antes de Jesus, preparando-lhe o caminho. Agora preste atenção para quê? Para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo. Redimir significa livrar dos seus pecados. Ei, o texto deixa a principal libertação por último. A maior libertação que nós precisamos, irmão Adriano, é a libertação dos nossos pecados. Nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser redimidos do nosso próprio pecado. Aquilo que o homem acha que é prazer, a Bíblia chama de prisão. O pecado é uma prisão, da qual o homem sozinho não consegue se libertar. Foi para isso que ele veio, para nos libertar, para nos redimir. A palavra redimir significa pagar um resgate pela libertação de alguém. Como o irmão Rafael falou, Deus viu em nós valor que nem nós próprios conseguimos ver, e Ele pagou um preço para que nós fôssemos arrancados do pecado e pudéssemos servir a Ele em santidade de vida. Por isso Zacarias não se contém, ele dá graças à entranhável. A palavra entranhável significa órgãos internos. A entranhável misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus que faz com que Ele tenha piedade de nós. E aí ele usa uma imagem fantástica, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Olha como é que Jesus é chamado. Não está falando de Zacarias. Ele diz que Zacarias vai preparar o caminho para esse que vai nos libertar. E ele é o sol nascente das alturas. O que é que o sol faz? A noite pode estar cerrada. As trevas podem estar estabelecidas na madrugada. Mas quando o sol chega, ele afugenta as trevas. Ele expulsa as trevas para longe. É o que Jesus faz quando Ele entra na minha vida e na tua vida. Ele expulsa as trevas da nossa vida. Ele tira o pecado da nossa vida. Ele nos transforma para a sua honra e para a sua glória. É por isso que nós cantamos: Cristo é o meu sol. Porque Ele ilumina a nossa vida. E aí Zacarias conclui resumindo a vida do menino. Aliás, agora é Lucas. E ele diz que o menino foi morar onde? Nos palácios? No Alphaville? Onde foi que o menino foi morar? Nos desertos. Até o tempo
em que ele haveria de manifestar-se a Israel. Você já pediu a Deus para ser profeta? Se você pediu, se prepare. Porque a escola dos profetas é o deserto. Quando Deus quer preparar alguém para manifestar esse alguém ao mundo, primeiro ele retira essa pessoa dos holofotes e leva para o deserto. E no deserto ele prepara. E no deserto ele educa. E no deserto ele fortalece. Até que esse alguém esteja pronto para ser profeta de Deus. E assim termina a nossa passagem. Hoje um pouco maior, não foi? Mas eu não podia tratar dela só pela metade. Porque é a passagem inteira que mostra 2 grandes privilégios que todos nós podemos ter. Primeiro privilégio, recebermos as libertações de Deus. Para que continuar preso se Jesus veio para nos libertar? Jesus veio nos libertar das prisões físicas. Deus veio nos libertar das prisões interpessoais que as pessoas querem colocar em nós. Jesus veio para nos libertar das nossas prisões espirituais, dos nossos pecados, dos nossos vícios. Para que continuar preso se Ele tem a chave da cela e Ele quer abrir para nos dar libertação? Como é que eu recebo, pastor? O texto mostra, quando eu desobedeço, eu entro na prisão, mas quando eu creio, quando eu obedeço, quando eu espero, Ele me tira de lá. Eu tenho que crer, eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir o caminho, e Ele vai me libertar, como Ele já está a nos libertar hoje. Esse é o primeiro privilégio que todos nós temos, de receber a libertação. Mas aqui eu vejo outro, irmãos, que nós também podemos ter, de participar da libertação de outros. Como, pastor? Quando eu sou um João Batista, quando eu sou um Zacarias, quando eu não apenas recebo, mas eu sou usado para falar dessa verdade para outros. Nós não podemos ser o sol, porque o sol é Ele. Mas nós podemos refletir o sol. Nós podemos ser luas que refletem a luz do sol para outros. Nós podemos pregar. Nós não podemos ser o Altíssimo. Mas eu quero ser profeta do Altíssimo. Eu quero ser profeta do Altíssimo, eu quero falar do Altíssimo, eu quero dizer que existe libertação no sol que veio nos visitar. Eu não posso ser ele, mas eu posso ser um João Batista na minha vida, e é o que eu quero, porque essa libertação é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que eu não posso ficar com ela só para mim. Eu vou ser profeta do Altíssimo. E se o que você está passando agora, se o que eu estou passando agora for um deserto, saiba que esse deserto vai acabar. Vai ter hora para Deus nos tirar daí. Como foi pregado terça, a poda, ela vem por um tempo. É Deus nos preparando para falarmos dele. Eu quero ser profeta do Altíssimo. Quem mais quer ser um João Batista nesta geração? Alguém que não vai agradar as pessoas, mas vai ser usado para trazer a verdadeira alegria para eles. Se muitos se regozijaram com João Batista, muitos podem se regozijar comigo e contigo. Vamos orar. Talvez a pessoa que você queria que fosse liberta não está aqui essa noite. Ei, mas ela não precisa estar, porque você está. E é você que vai levar a libertação de Deus para ela. É você que vai levar a libertação de Deus para ele. Porque nós somos profetas. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade. É na força e na capacidade dele, através de nós. Eu creio nisso e eu recebo isso. Esse privilégio que Deus está me dando essa noite. Não apenas a mim, mas também a você. Eu estou olhando para profetas, para
profetizas do Altíssimo aqui essa noite. Amém? Quem recebe, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Pai. Eu fico tão feliz em todas as épocas do ano. Senhor, mas na Páscoa e no Natal. Senhor, o Senhor fala ainda mais comigo, porque são épocas especiais. Em uma, o teu filho pisou na terra. Na outra, o teu filho subiu à cruz. Senhor, são épocas especiais, que levantam pessoas especiais para propósitos especiais, Pai. Eis-nos aqui esta noite, para não sairmos daqui como nós entramos, Pai. Se há alguma libertação que o Senhor quer operar na nossa vida e ainda não foi operada, eis-nos aqui para receber. Senhor, se há alguém para quem o Senhor quer nos usar, seja na empresa, seja em casa, seja na igreja, seja pelas redes sociais, eis-nos aqui para sermos usados, Senhor, em nome do sol nascente das alturas, porque o Senhor veio para nos libertar. O Senhor poderia nos prender, mas não é esse o teu propósito. O Senhor vai prender, é o inimigo das nossas almas. A nós o Senhor vai nos libertar. Então, muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a entender isso, a crer nisso. Perdão pelas nossas falhas passadas, pelas quais nós ficamos mudos e surdos, mas eis-nos agora para quem perguntar. Não é como nós queremos, é como o Senhor quer. Não é como a gente planeja, é como o céu determinou. Daqui para frente, nós vamos evangelizar com o tablet, nós vamos evangelizar com a voz, nós vamos evangelizar sem voz. Nós vamos ser profetas do Altíssimo em todo lugar para o qual o Senhor nos enviar, para a honra e para a glória do teu nome, é que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Eu já encerro este culto, entregando este final de semana nas mãos do Senhor e as nossas vidas, e que o Senhor abençoe a cada um, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Lembrando que domingo pela manhã nós não teremos